hoje eu começo mais um projeto nas redes sociais que são dicas para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Eu vou separar as dicas aqui em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, tá, pessoal? Lembrando que a parte material, né, a parte de Direito do Trabalho, ela é muito importante para o desenvolvimento das questões que vocês aí terão que desenvolver na segunda fase, né, no dia da segunda fase. E também para o desenvolvimento das teses da peça. E o processo para a identificação da peça e a formulação da mesma, tá, pessoal? Vou começar então hoje pela parte do processo do trabalho, tá? Hoje eu vou abordar os princípios do processo do trabalho. Então vamos lá? O direito processual do trabalho, ele possui princípios próprios que irão regular todas as regras que tratam deste ramo do direito. Eu vou começar então pelo jus postulandi. O princípio do jus postulandi significa que, na Justiça do Trabalho, as partes, tanto o reclamante como reclamada, eles podem litigar pessoalmente, ou seja, sem o patrocínio de advogados. A própria parte, ela pode interpor a inicial, a contestação, enfim. É possível localizar esse princípio nos artigos 791, 839-A, 840 e 846 da CLT. Aqui é muito importante, pessoal, que vocês fiquem atentos com a súmula 425 do TST, né? A súmula 425 do TST, ela trata do jus postulandi, né? E ela fala que se restringe às varas do trabalho e os tribunais regionais do trabalho, não abrangendo as instâncias extraordinárias, tá? Essa é uma limitação aí do jus postulandi, tá? O jus postulandi, a súmula trata que ele está restrito aí, então, né, às varas do trabalho, aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando também a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, fiquem atentos e deixem anotadinha essa súmula, tá? Vamos, então, ao próximo princípio, que é o princípio da ultrapetição da sentença ou da extrapetição. Esse princípio, ele se relaciona ao fato de que, em alguns casos, exatamente porque admite o jus postulandi, a sentença trabalhista ela pode conceder além do pedido. Um exemplo disso é o empregado que reclama verbas rescisórias que decorrem de uma relação de emprego e que não é reconhecida pelo empregador, ou seja, pela reclamada. Nesse caso, reconhecida por sentença, a relação de emprego, o juiz ele pode condenar a empresa de ofício a anotar a CTPS do empregado, ainda que não tenha sido pedida a dobra das verbas salariais incontroversas, tá? O juiz ele poderá determiná-la na sentença, ante o comando imperativo do artigo 467 da CLT. E é importante vocês verem também os artigos 484 e 496 da CLT, tá, pessoal? O próximo princípio é o princípio da oralidade, que é da prevalência da palavra como meio de expressão, né? A oralidade, ela pressupõe outro princípio, que é da imediação ou imediatidade, isto é, o contato direto do juiz com as partes, com as provas, as impressões colhidas pelo juiz no contato direto com as partes e as provas, né, e fatos, são elementos decisivos no julgamento. Vocês encontrarão na CLT nos artigos 840, parágrafo 2º, 846, 848 e 850 da CLT, tá, pessoal? Vamos ao próximo princípio, que é o princípio do pagamento imediato das parcelas salariais incontroversas. Impõe pesados encargos ao empregador que protela o pagamento das verbas salariais incontroversas. O artigo 467 da CLT, ele manda pagar, né, que seja acrescida de 50% as verbas salariais incontroversas. Outro princípio é da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, visa impedir aí possíveis interrupções da marcha processuais motivadas por recursos opostos pelas partes das decisões do juiz. A matéria ela fica imune à preclusão, sendo apreciada depois pelo tribunal.
atende ao princípio da celeridade processual. Vocês podem localizar na CLT nos artigos 799, parágrafo 2º e 893, parágrafo 1º, tá, pessoal? O próximo princípio é o da celeridade. Significa que todos os sujeitos processuais, partes, advogados, juízes, auxiliares, peritos, intérpretes, testemunhas, etc., devem agir de modo a que chegue rapidamente ao deslinde da controvérsia com o menor dispêndio de atos, energias, custos e com o maior grau de justiça e de segurança na entrega da prestação jurisdicional, tá, pessoal? Vocês podem localizar esse princípio nos artigos 765, 768, nos casos de falência, e 843 a 852 da CLT, tá? Outro princípio importante é o princípio da igualdade ou isonomia, que diz, né, que todos são iguais perante a lei, porém, o sistema estabelece exceções, a exemplo das prerrogativas da Fazenda Pública e do Ministério Público, que são prazos diferenciados, além da dispensa de custas para carentes ou o duplo grau obrigatório para as condenações de pessoas jurídicas de direito público, tá? Esse próximo princípio aí, ele é essencial para as nulidades do processo, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa, né, que está ali constituído no artigo 5º da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial, administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, tá? O próximo princípio é o princípio da imparcialidade do juiz, ou seja, sem tendências que possam macular o processo. Lembrar que a imparcialidade não se confunde com a neutralidade, tá, pessoal? Outro princípio é o princípio da motivação das decisões. Princípio que serve como uma garantia contra o arbítrio, né, dos juízes, já que precisa justificar as suas decisões, tá? Esse princípio que vou trazer agora, ele é muito importante, que é o princípio do devido processo legal. Trata-se de princípio base, pois nele se sustentam todos os demais princípios do processo do trabalho, tá? Dele extraem-se os princípios do juiz e promotor natural, proibição de tribunais de exceção, duplo grau de jurisdição, entre outros, tá? O próximo princípio é o princípio da razoável duração do processo. Ele é um princípio constitucional, onde todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação, tá? Outro princípio é o princípio do dispositivo da inércia da jurisdição, que preconiza que o juiz ele não pode conhecer da matéria a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, ou seja, deve-se ter a livre iniciativa da parte que se sentir lesada para a propositura da ação, tá, pessoal? O próximo princípio é o princípio inquisitivo ou do impulso oficial. Ele trata-se do poder do magistrado para impulsionar o processo, ou seja, de realizar atos e conduzir diligências de ofício sem a provocação das partes. Outro princípio é o princípio da instrumentalidade. O processo é o instrumento para alcançar o direito material, o direito que constitui a ação. O próximo princípio é o princípio da impugnação específica. O réu ou a reclamada, né, precisa se manifestar precisamente sobre os fatos. Caso contrário, há a presunção de veracidade dos fatos não impugnados. Princípio da eventualidade. As partes elas devem utilizar todas as matérias de defesa ou de interesse no momento próprio. Outro princípio é o princípio da preclusão. A nulidade ela deve ser alegada à primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Artigo 795 da CLT. Princípio da economia processual, que busca se evitar a demora desnecessária e de dinheiro, aproveitando então todos os atos processuais. O próximo princípio é o princípio da proteção processual. Busca-se compensar as desigualdades reais existentes com uma desigualdade
jurídica, né? Então, exemplo, a reclamada, ela tem que pagar o depósito recursal e o beneficiário da justiça gratuita é isento do depósito para interposição de recurso, tá? E por fim, o princípio da busca da verdade real. O artigo 765 da CLT que diz que os juízes e tribunais do trabalho eles terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar aí qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, né, curtam e compartilhem aí com os amigos OABeiros e até o próximo vídeo.